Amados irmãos, é muita bênção hoje, muita bênção do Senhor. E eu convido você que está aí conosco, participando no culto. Espero que você não esteja só assistindo a gente aqui, se movimentando, cantando e tal, mas você esteja participando no culto. Deus tem muitas bênçãos para nós hoje. E também, dentro desse contexto de bênçãos, eu convido você para gastar um tempinho em oração. Pastor Takashi falou para a gente sair com ações de graças ao Senhor e a gente também, a gente ter gratidão, mas nesse momento eu preciso da sua intercessão, porque nós estamos tendo muitos probleminhas técnicos hoje. A corda da guitarra estourou, os vídeos não estão entrando, tudo testadinho, tudo organizadinho, mas não estão entrando. O meu microfone aqui não está falando, então a gente está cheio de coisinhas. Eu creio que Deus tem muita bênção. Tem muita bênção para hoje e nós não vamos deixar que o inimigo jogue areia, tá certo? Então eu convido você, eu geralmente falei para o Leandro assim, geralmente os meus slides são assim mais para ilustração, tal, não sei o quê. E hoje eu resolvi fazer um slide apoiando demais na apresentação e a apresentação não quer entrar. Então, preciso da sua oração, tá bom? E da graça do Senhor, que a gente já está orando sobre isso há um tempinho. Pessoal, é o seguinte, nós temos caminhado dentro desse tema, Jesus, nossa esperança, mas também nós temos caminhado em tempos complicados, não é verdade? A gente começou essa pandemia pensando o seguinte, 15 dias, tudo vai passar. Aí não foi 15 dias, foi um pouquinho mais. E já estamos indo para um ano já, né? E a gente vai ficando talvez um pouco desanimada, talvez desesperada, e alguns meio com depressão. Muitos lutando com pensamentos, sentimentos negativos diante disso. E a gente estava com esperança que essa pandemia, quando a pandemia passar, a gente vai voltar. Vai ser um pesadelo e a gente vai voltar tudo como era antes. Talvez não vai ser tão assim rápido ou talvez tão como era antes como a gente pensava. Quando vier vacina, não, até o fim do ano tem vacina, todo mundo está vacinado, tal, aí a gente passa o Natal todo junto. Não aconteceu. Eu nem sei onde está meu lugar na fila da vacina. Nem sei qual vacina, se vai ter vacina para mim de qual. Então a gente vai olhando isso aí. E o pastor Edu falou tocou um pouquinho na questão da semana passada, de questões que acontecem aí, que não estão fora da nossa ação, que às vezes são ações governamentais, e às vezes gente que não era para estar na lista de vacina, está tomando vacina, essas coisas aí deixam a gente mais animadas. A minha sensação é como se a gente tomasse um caldo lá no mar, e quando você está levantando, você ainda não cobrou fôlego direito e você tomou outro. E a gente está com esse desafio de caminhar na segunda onda. Nós temos ouvido notícias, cada vez mais, de pessoas conhecidas sofrendo. Não está entrando slide, né? Tá bom. Mas aí a gente fica numa coisa assim, o que a gente faz? Qual é a nossa esperança diante dessa situação? E uns dias atrás, a Priscila Kurihara, que participa conosco do culto, que participou do encontro de mulheres e de lá para cá tem participado do culto, mandou uma mensagem no nosso grupo de WhatsApp. E eu falei, que verdades lindas, que verdades maravilhosas. Essas são boas dicas de caminhada para esses tempos. Então, Priscila, estaria aqui no slide a arte que você mandou sobre esse versículo. E o versículo é o versículo de Romanos 12, 12. Nesses tempos também, nós temos... Eu quero mandar um abraço, que eu já vi que a Maria Ashimabukuro já está aí no culto, e falei para ela que ia mandar um abraço, porque ela também tem passado momentos difíceis nesses tempos. Também para o Luiz Estevão e para a Ju,
que o Luiz Estevão fez cirurgia, também está passando uns momentos difíceis no pós-cirurgia. O Américo Yumi tem lutado alguns dias com a situação de saúde, um tempo maior, né, Yumi? E também são tribulações, são momentos difíceis que nós temos passado. E talvez eu imagino que alguns que eu nem saiba, por isso não estou falando aqui, estão passando por situações complicadas. E nessa manhã, eu convido você a abrir Romanos capítulo 12, versículo 12, para a gente pensar um pouco sobre algumas dicas de caminhada nesse tempo. Eu entendo que são 3 verdades, 3 dicas muito importantes. Nós falamos dessas coisas gerais, agora eu quero convidar você para pensar nessas verdades olhando para os nossos pés, para a nossa caminhada. Ainda que seja em cima da onda, talvez, em cima de um lugar que você não tem um chão firme, mas você possa ouvir do Senhor nessa manhã. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz o seguinte: alegrai-vos a esperança do outro que às vezes a gente tem tomado. O versículo 12 está dentro do capítulo 12 e o capítulo 12 começa assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Isso que diz o versículo 1 e 2. E nessa forma, eu queria pensar a alegria da esperança, na esperança. Nós temos a esperança na glória do Senhor, de desfrutar a presença do Senhor, mas agora nós estamos vendo num contexto de mutualidade, de corpo de Cristo, que fala o versículo 12, mais adiante. E essa versão da NVT, da Nova Versão Transformadora, diz assim: por causa de tudo que Deus fez por vocês. Ele fez por vocês, está se referindo a Deus. Por causa de tudo que Deus fez por vocês. Por causa de tudo que Deus fez por vocês. Então a gente se apresenta a Deus. Por causa de tudo que Deus fez por nós, nós apresentamos a Deus um sacrifício do tipo que agrada a Ele. Não do tipo que a gente acha legal. Não do tipo que a gente fala assim: esse é meu estilo. Esse é meu jeito de funcionar. Não, é do tipo que agrada a Deus, porque Ele é o Senhor, tá certo? Ele é o Rei da Glória. Então Deus nos convida. E aí nesse contexto, não imitem aí o comportamento de uns e outros e os costumes do mundo que não agradam ao Senhor. Não se considerem melhores do que os outros, diz no versículo 3 lá, né? Porque nós estamos pensando num contexto de mutualidade de corpo de Cristo. Não dá para andar junto com gente que se acha, né? Então não se considerem melhores do que os outros, porque nós estamos todos debaixo do mesmo Deus. Nós estamos todos precisando dessa graça do Senhor. Depois ele fala também no versículo 9, o amor deve ser sincero, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros do que a si próprios. Sabe, esse jeito de ser família de Deus, e a gente estar inserido dentro dessa família de Deus, a gente não está só. E a gente pode enxergar uma esperança em Jesus, a partir desse convívio com o corpo de Cristo, a partir dessa mutualidade. Imagina como é viver num lugar em que você tem alguém dedicando a você amor fraternal, um amor sincero. Em uma pessoa que se relaciona com você de igual.
não quer passar por cima, não quer pisar em você. Essas pessoas que estão dia a dia com a gente. É focar os olhos nas coisas concretas. Podem não ser grandes, mas Deus tem feito coisas. Deus tem feito tantas coisas, então por causa de tudo que Deus fez, nossa caminhada com os irmãos em mutualidade, não importa que nós estejamos isolados nessa pandemia ou distanciados, nós temos WhatsApp, nós temos outros meios, liga para alguém. Não fica sozinho, nós estamos andando juntos, nós fazemos parte de um corpo em que temos um amor não fingido, mas que a gente pode se dar uns pelos outros. Que delícia, que alegria, isso nos traz esperança, isso nos faz pensar o seguinte, nós podemos caminhar para o próximo dia, porque tem gente conosco. Agora, o texto diz o seguinte, alegrai-vos, é uma ordem, alegrem-se. Então, você pensando em tudo que Deus tem feito, e como é bom estar com os irmãos que estão por você, se alegra. E a alegria aqui, eu convido você a fazer a extravasar a alegria, manifestar a sua alegria, não aquela coisa contida, mas você reparte, porque a alegria contagia. E não é alegria de bobo alegre, não é alegria, sabe, daquele tipo de pessoa assim, não, eu vou falar que está tudo bem, que está... Não, você tem motivos concretos, nós temos motivos concretos de esperança. E nós temos motivos concretos de alegria. Por causa do nosso Deus, por causa dessa comunidade em que nós estamos inseridos, em que todos somos parte do mesmo Deus, caminhamos debaixo do mesmo Deus. Então, convido você, coloca os olhos naquilo que você tem. Dá atenção nos bons detalhes que Deus tem dado na tua vida. Valoriza os presentes de Deus. São muitos, hein? Você está olhando as coisas difíceis? Hoje, que Deus tem te dado de presentes. Reconheça o amor dos irmãos na sua vida. Manifeste alegria. Graça compartilhada, alegria demonstrada, esperança multiplicada. Que seja assim no corpo de Cristo, na Igreja da Liberdade, daqueles que pertencem ao Senhor. Essa alegria na esperança nos leva à segunda dica. Porque se você tem essa alegria na esperança, segunda dica, paciência na tribulação. Como é difícil quando a gente passa por momentos difíceis, não é verdade? E quando a gente tem que só esperar o corpo reagir, esperar o remédio fazer efeito, esperar a pandemia passar. Como é difícil, não é verdade? Ou quando você está com dor, ou quando você está sofrendo, você pensa que horas que isso vai acabar. O salmista fala da pessoa que não vê a hora do dia amanhecer, porque a noite parece muito longa. Mas o convite nessa manhã é paciência na tribulação por causa da alegria na esperança que nós vivemos. Por causa, olha lá no versículo 13. Versículo 13 ainda de Romanos diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Se é necessidade material e você pode ajudar, beleza? Mas às vezes alguém tem necessidade de conversar. Alguém tem necessidade de uma oração. Alguém tem necessidade de alguém que de vez em quando se lembre que ela existe. Compartilhem o que vocês têm com os santos. Gente, quando a gente experimenta isso, a gente tem paciência. Compartilha a bênção, a vitória que Deus já te deu. Isso te dá paciência para seguir em frente. Hospitalidade. Dá para ter hospitalidade em tempos de isolamento? Eu penso que dá. Quem diz que hospitalidade é só você receber dentro da sua casa? Não é receber dentro do seu coração também? Isso nos ajuda a dar paciência.
é o acolhimento dos irmãos. Em Gálatas, Coríntios, Paulo fala sobre nós somos angustiados. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Está passando por tribulação, está passando por um momento difícil, tem mais gente passando. Você não precisa ser derrubado por isso. Não necessariamente. Depende de como a gente vai lidar com isso. Mas nós podemos estar atribulados, angustiados, mas não derrubados. Nós podemos estar atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Porque nós temos um Deus maravilhoso, que é o Pai de toda essa comunidade, essa coletividade que nós estamos falando. Nós temos amigos na crise, que, como diz Provérbios, nós achamos amigos mais chegados que irmãos. Esse é o contexto de comunidade. Sabe, quando você está sofrendo e você está a ponto de desanimar, mas alguém te abençoa. E você fala, caramba, dá para passar esse dia. A paciência. Vamos ver amanhã. Esse é o convite de Deus para você perseverar, para você ter paciência na tribulação. A gente tem alegria na esperança de Deus e no corpo de Cristo. E essa alegria nos leva à paciência na tribulação. Mais um dia, aguenta mais um pouco. Tem gente por nós. E isso nos leva à terceira dica. Perseverai na oração. A paciência na tribulação nos deixa com músculos espirituais mais fortes. Nós já falamos sobre isso, né? Aguenta mais um pouquinho. Aguenta mais um pouquinho. Nós estamos sendo moldados pelo Senhor. Tem irmãos por nós. E nesse sentido, volto lá no Romanos 12, 1 e 2. Apresenta os seus corpos com sacrifício vivo, santo, do tipo que agrada ao Senhor. É oportunidade da gente ter tempo com Deus em oração e derramar aquilo que vai angustiando o nosso coração. É tempo da gente poder levar o irmão, nós estamos falando de mutualidade, contexto de corpo de Cristo. É tempo de orarmos uns pelos outros e ser suporte do irmão em oração. Como é gostoso, você está passando por um momento difícil e às vezes você não sabe como é que as coisas vão ficar, mas você sabe que tem alguém orando por você. Como isso nos dá alento, como isso nos dá um refresco nos dias difíceis. E a gente apresenta a Deus como sacrifício vivo. E a gente adora o Senhor. Como foi falado hoje, a gente tem gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito. A gente eleva ações de graças ao Senhor. E a gente deixa ser moldado, ser transformado pelo Senhor. É isso que faz a oração. Na oração, nós percebemos a nossa finitude, o nosso limite. Mas também a grandeza de Deus. Ai, gente, não dá conta dessas coisas que tem aí. Mas nosso Deus é grande. Não depende de mim, eu estou falando com alguém que é mais poderoso. Esse é o nosso Deus. A oração nos aproxima uns dos outros na dinâmica do corpo. Tem alguém do outro lado do mundo. Mas a gente está orando e parece que nós estamos ali. E a pessoa sente a gente perto. A gente persevera na oração. Às vezes a gente não consegue enxergar o que Deus está construindo, não é verdade? Mas a gente persevera porque a gente crê naquilo que Deus está fazendo. Abraão não entrou exatamente com muita descendência na terra prometida, tá certo? 400 anos depois, mas Deus estava fazendo, Deus estava em marcha. E a gente persevera em oração, sabe por quê? Porque nós caminhamos na direção daquilo que Deus quer. Você já pensou, se Deus está construindo uma casa bem legal, uma coisa bem legal para você,
Você fala assim, ah, não, caramba, ainda só estou vendo bagunça por aqui, isso não vai dar nada. E você cai fora. Perdeu a chance de ver a obra final. Se 400 anos, espero que não, né? Mas, enfim, a gente persevera em oração, a gente mantém os olhos focados no Senhor. É isso que faz. A gente percebe que Deus está construindo. Nesse tempo de pandemia, o pastor Edu mandou um vídeo para todos os obreiros e as igrejas, falando que é tempo de prumo do Senhor. Eu reconheço, é tempo de prumo do Senhor. Todos nós temos vivido momentos difíceis, talvez um caldo atrás do outro, uma onda atrás do outro, mas o que você vai fazer nessa situação? Depende da tua reação, né? Esse é o tempo de prumo, é um tempo de oportunidade. É tempo de você crescer no Senhor. É tempo de você se aproximar do Senhor. Nessa caminhada nós temos vivido momentos complicados, mas nós temos aprendido a ter esperança em Jesus. Temos aprendido a ter esperança na glória do Senhor, de desfrutar a sua presença. Que delícia vai ser. Mas também a gente sinaliza a esperança de Jesus nas pessoas de carne e osso que estão perto de nós. E que a gente pode ver. Quando nós temos essa perspectiva em Jesus e vivemos dentro do corpo de Cristo, nós recebemos as bênçãos dos irmãos. Esse tempo eu falei que depende da sua reação, porque tem muitos afastando do Senhor. Ah, já que é culto online, à tarde eu vejo, à noite eu vejo. E não deu, era segunda-feira. Ah, talvez terça. E a gente vai deixando Deus de lado. Ninguém está vendo. Ninguém vê se você veio na igreja ou não. Você pensa que está tudo bem. E as pessoas estão se perdendo de Deus. Mas essa é uma oportunidade, é um prumo para a gente crescer, a gente aproximar. E a gente poder experimentar e compartilhar a alegria da esperança vivida na mutualidade. Conta para os outros, quanto Deus tem sido legal, quanto tem sido bom que o irmão lembrou de orar por você, lembrou de mandar uma mensagem. Que delícia, que alegria. Está tudo cinza lá fora? Não vou, mas nós temos alegria no Senhor. Porque essa é a nossa esperança. Essa esperança que nós temos alguém por nós, nos dá força e paciência na tribulação. Só mais hoje. Hoje dá para aguentar. Tem alguém segurando a corda por nós. Amanhã, Deus levanta alguém, mas Deus está lá também. Nós estamos dentro do corpo. Nós temos essa alegria e essa paciência. Eu pensei o seguinte, Paulo bem que podia falar assim, ele diz paciência na tribulação, né? Ele podia falar assim, na tribulação aguenta as pontas. Ele só falou paciência. Engraçado, né? Eu pensei, por que ele não falou aguenta? Ele falou paciência. Deus está agindo. E perseverar na oração de uns para com os outros. Esses que nós temos ouvido que às vezes estão se perdendo de Deus. Mas graças a Deus tem tanta gente conhecendo o Senhor nessa pandemia, não é verdade? A Priscila, a Maria, que estão se achegando. Tem outro irmão que está ouvindo lá dos Estados Unidos e que está super firme no Senhor. Nós estamos muito gratas a Deus por isso. Reparte em oração. É um passo de cada vez. Mas esse é um tempo de nós sermos canal da esperança de Jesus uns para com os outros. Porque Jesus é a nossa esperança. E esse é o meu convite para você. Nessa manhã. Nessa tarde, nessa noite que você está ouvindo. Que você reparta a alegria de Jesus, a esperança de Jesus. Dá um encorajamento para alguém aguentar um pouquinho, para ser paciente na tribulação. E perseverar na oração. Deus tem sido muito bom conosco. Deus tem sido muito bom. Nós estávamos ouvindo testemunho de uma irmã que passou
por momentos difíceis de Covid no hospital. Ela disse era tudo muito sozinha na UTI, mas a presença de Deus estava com ela. E ela comentando, compartilhando isso conosco. Às vezes nós não podemos estar com os queridos lá, mas Deus está e Deus está conosco. Então que nessa manhã você possa se levantar e caminhar nesse tempo, nessas 3 dicas. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E que o Senhor abençoe a você e a cada um de nós com essa palavra. Amém? Convido